Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais uma aula de Química. Continuamos nossas funções inorgânicas, tá certo? Para finalizá-las, a gente já viu ácidos, bases, sais. E para finalizar agora, a gente vai ver os óxidos, tá bom? Então, o que são óxidos? São coisas bem presentes no nosso dia a dia, né? O óxido é qualquer substância que seja um composto binário, onde o oxigênio ele é o elemento mais eletronegativo. A gente lembra na composição de qualquer substância, vem primeiro o positivo e depois o negativo. Então, os óxidos são a substância que é um composto binário, ou seja, só tem dois elementos desse composto, e o último é o oxigênio, ou seja, é algum elemento e o oxigênio, né? É um elemento e o oxigênio. Então, por exemplo, o SO3, CO2, N2O5, NaO, Na2O, CaO, Fe2O3, Al2O3. Então, esses todos são exemplos de óxidos, tá bom? Um elemento e o oxigênio, tá ok? Elemento binário e no final vai ter oxigênio. É alguém e o oxigênio, ok? Essa é a definição de óxido. E eles podem ser divididos em dois grupos. Os óxidos eles podem ser moleculares ou podem ser iônicos. Tá? Quem são os óxidos moleculares? São os óxidos onde o elemento ligado ao oxigênio ele é um ametal. Então, todos os óxidos que o elemento ligado ao oxigênio seja um ametal, ele é um óxido molecular. Exemplo, que a gente já viu ali anteriormente. O SO3, o enxofre, ele é um ametal. CO2, o carbono, é um ametal. E N2O5, o nitrogênio, ele é também um ametal, ou seja, eles são não metais. Os óxidos iônicos, eles são quando o elemento ligado ao oxigênio ele é um metal. Por exemplo, o Na2O, o sódio é um metal, CaO, o cálcio é um metal, Fe2O3, o ferro é um metal, e o Al2O3, o alumínio, também é um metal. Então, essa é a primeira classificação dos óxidos. Moleculares são quando os elementos ligados ao oxigênio é um metal, ou iônico, quando o elemento ligado ao oxigênio é moleculares, quando o elemento ligado ao oxigênio é um ametal, ou seja, um não metal, e o iônico é quando o elemento ligado ao oxigênio ele é um metal, tá bom? Ok? E tem a classificação dos óxidos. Os óxidos eles podem ser óxido básico, certo? O que define um óxido básico? Quando eu tenho um óxido básico, quando ele reage com água, ele forma uma base, certo? Então, um exemplo de um óxido básico, o óxido de cálcio, né? Quando ele reage com água, ele vai formar uma base, ó. Já vimos que isso aqui é uma base, CaOH2, né? Hidróxido de cálcio, ok? E quando ele reage com ácido, ele vai formar sal e água, ele vai neutralizar. O óxido básico, o óxido de cálcio, quando ele reage com ácido, aqui no caso o ácido sulfúrico, ele vai formar um sal e água, ok? Então, esse é a definição de óxido básico. E os óxidos básicos eles são formados por metais de baixo NOx, geralmente mais 1 e mais 2, tá certo? Então, quando eu tiver um metal de baixo NOx, geralmente ele vai ser um óxido básico, ok? E os óxidos ácidos, ou anídridos, que é a mesma coisa. Ele reage com água formando ácido. Assim como o básico reage com água formando base, o ácido vai reagir com água formando um ácido, né? SO3, que é o óxido de enxofre, trióxido de enxofre, quando reage com água forma o ácido sulfúrico, H2SO4, inclusive é o óxido responsável pela chuva ácida, né? Juntamente com os óxidos de nitrogênio. E quando ele reage com a base, ele também vai neutralizar, vai formar sal e água. Então, o óxido ácido, ele reage com uma base, hidróxido de cálcio, formando sal e água, ok? E os óxidos ácidos, eles são formados por ametais, ou seja, por não metais de alto NOx, né? Exemplo, enxofre, carbono, certo? Nitrogênio. E tem também os óxidos neutros,
ou indiferentes. São óxidos moleculares que não reagem com água e nem com base e nem com ácido, ou seja, eles simplesmente não reagem, né? Com água, nem com base, nem com ácido. E entre os mais importantes são esses aqui, ó, o CO, o NO e o N2O. São óxidos neutros, tá bom? Anfóteros são óxidos que se comportam tanto como óxido ácido como óxido básico. Dependendo do meio, ele pode ser classificado como ácido ou como básico, ele se comporta, tá bom? Exemplo, o Al2O3, o ZNO e o AS2O3, ok? E tem os últimos para a gente finalizar, a última classificação, os óxidos duplo ou misto. Esses são os óxidos que se comportam como se fosse formado por dois outros óxidos de um mesmo elemento. Por exemplo, o Fe3O4 é como se fosse a junção do FeO com Fe2O3. Ou seja, é como que se fosse dois óxidos se juntando para formar um único óxido. Esse é o duplo ou misto. Ok? Beleza, pessoal? Então, aqui, eu coloquei aqui um exemplo para a gente fazer, tá? Em relação a essa classificação. Ó, o exemplo 1. Dados os seguintes óxidos, CO2, CaO, Na2O, SO2 e SRO. Assinala a opção que representa corretamente os óxidos ácidos e os óxidos básicos. Ele quer saber quem é ácido e quem é básico aqui, tá bom? Aqui são os ácidos e aqui são os básicos para a gente identificar. Vamos classificar cada um. Começando pelo número 1. O CO2. Botei inclusive uma tabelazinha aqui para facilitar a nossa vida. Esse aqui. O CO2 é um ametal, um não metal de alto NOx, né? O NOx aqui do O é -2, então vai ficar com NOx mais 4 aqui. Então ele vai ser um óxido ácido. O CaO ele é um metal de baixo NOx, metal de baixo NOx, óxido básico. O Na2O também é um metal de baixo NOx, então óxido básico também. SO2 é um ametal de alto NOx, vai ter NOx mais 4 aqui, então ametal, alto NOx, óxido ácido. E o SRO é um metal de baixo NOx, né? Então vai ser um óxido básico. Então óxido ácido eu tenho no número 1 e no número 4. Ácido, número 1 e número 4. E básico, 2, 3 e 5. Então, o item correto é o item B, onde ácido é 1 e 4 e básico 2, 3 e 5. Ok? Então, é bem simples de fazer essa identificação. Ok, pessoal? A atividade de vocês, tá? A atividade de vocês são duas questões, onde vocês vão resolver e mandar a resposta. Não precisa copiar no caderno, tá? Pode só mandar as respostas, os itens corretos. Inclusive, vocês podem até mandar no comentário particular. Eu nem vou mostrar a atividade aqui não, que eu vou disponibilizar ela no Classroom no formato de PDF, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Até a próxima aula. Valeu!